Deixe-me falar claramente. Hoje é 7 de janeiro. Estamos oficialmente na zona de perigo. Há 2 dias, a bordo do Air Force One, Trump disse ao mundo: conversem comigo sobre a Groenlândia daqui a 20 dias. Isso estabelece o prazo final para 26 de janeiro de 2026. Enquanto a mídia está distraída com as consequências na Venezuela, uma superpotência se prepara para mudar as regras do jogo em relação à soberania global. Venho acompanhando isso há meses, e o registro é claro. Ele não está brincando, está dando um sinal. E mesmo assim, o mundo assiste a isso como se fosse um reality show, em vez de uma execução geopolítica. A revista The Economist acabou de noticiar que o governo Trump está tentando forçar a Groenlândia a aceitar um acordo que permitiria aos Estados Unidos agir livremente dentro do território. Autoridades americanas estão fomentando a ideia de independência e trabalhando para aprofundar a divisão com a Dinamarca. O governo Trump está elaborando um acordo para apresentar a Groenlândia. Donald Trump comparou repetidamente a situação a um grande negócio imobiliário que traria grande riqueza aos groenlandeses. Uma das opções que tem sido discutida é a criação de um acordo de livre associação, o CAFA, para a ilha. Tradicionalmente, isso tem sido aplicado a pequenas nações do Pacífico e permite que os Segaiwa, forças armadas, operem livremente nos países signatários, além de oferecer a vantagem do comércio sem tarifas. Os dinamarqueses já responderam a essa possibilidade, dizendo que a Groenlândia já abriga uma base militar dos EWOD. Essa base militar dá aos Estados Unidos muita liberdade em relação a como operam lá. Especificamente, os americanos não têm limites explícitos quanto ao número de tropas que podem enviar para a Groenlândia. No entanto, qualquer aumento significativo ou mudança na presença dos EWA, a presença militar exige o consentimento da Dinamarca. Quanto à posição das autoridades da Groenlândia sobre essa questão, o The Economist escreve que, até agora, elas têm evitado o diálogo. No que diz respeito a fomentar a divisão e promover a ideia de independência, isso começou quando o vice-presidente J.D. Vance visitou a Groenlândia em março do ano passado. Lá, ele falou sobre as deficiências do governo dinamarquês e sobre o fato de que os EUA conversariam com o povo da Groenlândia e não com as autoridades em Copenhague. Mais recentemente, no mês passado, os EUA, o presidente também nomeou um enviado especial para a ilha, a CIA e a Agência de Segurança Nacional. Também intensificaram a vigilância sobre o movimento de independência da Groenlândia e receberam a tarefa de identificar moradores locais que simpatizam com as posições dos Estados Unidos. Washington não está apenas ameaçando a Dinamarca, eles estão ativamente sussurrando aos moradores locais. Estou vendo relatos de enormes empréstimos do ex-Banco de Importação e Exportação e garantias de segurança sendo oferecidos diretamente à administração Nielsen em Nuuk. A mensagem é simples. A Dinamarca não pode proteger vocês, mas nós podemos. Eles estão forçando uma divisão entre a colônia e a coroa. É coerção profissional em seu mais alto nível. Quando o primeiro-ministro dinamarquês perceber o que aconteceu, a oposição groenlandesa já terá assinado um memorando de entendimento que, na prática, troca a bandeira dinamarquesa pela americana. É uma troca de soberania por segurança que ninguém está impedindo. Aqui está a parte que deveria fazer seu sangue ferver. Trump está disposto a queimar a casa para conseguir as chaves. Ele tem sido explícito. Se a OTAN atrapalhar a segurança do Ártico, então os Iowa estão fora. Ele vê a OTAN como um clube inadimplente que quer proteção americana sem abrir mão dos interesses americanos. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, está dizendo por aí que um ataque à Groenlândia é o fim da OTAN. A resposta de Trump? Tudo bem. Ele já está ignorando os comitês trilaterais. Ele não quer um assento à mesa. Ele quer ser o dono da sala. Para ele, a Groenlândia é a cúpula dourada da defesa antimísseis. Se a OTAN for o preço pelo controle total da base espacial de Patufik e dos minerais de Thunbury, ele pagará sem hesitar. Onde estão os paralelos? Quando a Rússia tomou a Crimeia, chamamos de anexação ilegal. Quando avançaram sobre Kiev, chamamos de guerra de agressão. Mas como os Auai preparam-se para absorver uma ilha que não lhes pertence, o silêncio vindo de Bruxelas é ensurdecedor. Não existem bandeiras azuis e amarelas para a Groenlândia.
Não há sessões de emergência na ONU. Isso realmente importa. Estamos vendo exatamente a mesma estratégia sendo usada pelo nosso próprio lado, com desculpas de segurança nacional, garantia da cadeia de suprimentos e alegações históricas. A hipocrisia é a parte mais perigosa. Se permitirmos que isso aconteça em 20 dias, o conceito de fronteira vira uma sugestão e a ordem baseada em regras se torna uma história de fantasmas. Por que os Estados Unidos querem tanto a Groenlândia? Aqui está uma pesquisa aprofundada sobre por que isso está acontecendo, sem qualquer propaganda. Primeiramente, o posto de observação definitivo, a segurança nacional, está lá. O que está acontecendo? O ZEUA tem uma base militar chamada Patuxent Space Base, bem ao norte da Groenlândia. Por que isso importa? É como ter o melhor assento da casa para observar mísseis vindos de lugares como a Rússia. Esse sistema de radar é um sistema crítico de alerta precoce para a América do Norte. Além disso, ajuda a monitorar satélites no espaço, o que é super importante para comunicação e inteligência. O que você precisa lembrar é que esse é o sistema de alerta antecipado deles para a defesa nacional, dando a eles um aviso prévio sobre ameaças potenciais vindas do céu. O segundo motivo é a mina de ouro da energia verde, minerais críticos. O que está acontecendo? A Groenlândia está repleta de minerais que são essenciais para o futuro da energia e da tecnologia. Por que isso importa? Estamos falando de elementos de terras raras, os reis, que são o que faz motores de carros elétricos e turbinas eólicas funcionarem. A Groenlândia tem uma quantidade enorme desses elementos, potencialmente o suficiente para suprir 25% da demanda global por décadas. Também possui outros minerais-chave, como galho para chips e grafite para baterias. A conclusão é a seguinte: essas não são apenas pedras, elas são os blocos de construção para o futuro da energia limpa e da tecnologia avançada da qual dependemos. Obtê-los da Groenlândia significa menos dependência de países como a China. Motivo número 3. Rotas comerciais. O que está acontecendo? À medida que o gelo do Ártico derrete, novas rotas de navegação estão se abrindo. Por que isso importa? A Groenlândia está bem na entrada dessas rotas. Isso significa que navios podem viajar entre a Ásia e a Europa muito mais rápido, potencialmente reduzindo o tempo de viagem em até 10 dias e economizando muito combustível e dinheiro. A Groenlândia pode se tornar um grande centro desse novo comércio global. Em conclusão, imagine receber seus pedidos online mais rápido e mais barato, porque os navios estão usando uma nova rota, mais curta, pelo Ártico, tendo a Groenlândia como parada-chave. Agora, o quarto motivo, o bilionário da tecnologia, seguro apocalipse, IA e futuros refugiados. O que está acontecendo? Alguns dos magnatas da tecnologia mais ricos, como Bill Gates e Jeff Bezos, estão investindo na Groenlândia. Por que isso é importante? Eles estão usando IA avançada para encontrar esses minerais críticos de forma mais eficiente. Além disso, alguns veem a Groenlândia como um possível refúgio seguro ou um lugar para construir comunidades experimentais, criptoestados, em caso de desastres globais. Você precisa se lembrar disso. Até mesmo os super ricos estão de olho na Groenlândia por seus recursos e seu potencial como um local seguro e remoto para o futuro. E o motivo número 5, interesse histórico. O que está acontecendo? Os Estados Unidos têm interesse na Groenlândia há mais de 150 anos. Por que isso importa? Desde planos estratégicos no início da década de 1860 até ofertas para comprá-la por 100 milhões de dólares em ouro após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre viram a Groenlândia como importante. Esse interesse ressurgiu fortemente nos últimos anos, com propostas até mesmo em 2019 e de 2024 a 2025. O que você precisa lembrar é o seguinte: essa não é uma ideia nova. É um objetivo estratégico de longa data que continua ressurgindo. E o último motivo, soberania e controle local. O que está acontecendo? A Groenlândia é um território autônomo, com seu próprio governo e um povo que deseja independência. Por que isso importa? Eles têm suas próprias prioridades, como proteger o meio ambiente.
Eles proibiram a mineração de urânio em 2021 e querem desenvolver a economia em seus próprios termos. Eles não vão simplesmente entregar seus recursos. O que o cidadão comum deve entender é que a Groenlândia tem voz e eles querem garantir que qualquer desenvolvimento os beneficie e respeite sua cultura e meio ambiente. Não está tudo certo só porque os ICU estão interessados. O que você acha? Me conte aí nos comentários.